Está no ar, pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: aprenda a viver com prudência e sabedoria. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 13 a 22. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Perceba que existe uma maneira racional de pensar, onde tu obtém lucro e o teu semelhante também obtém lucro. Não estou me referindo ao lucro de dinheiro, muito embora esse também seja um lucro que se obterá com a maneira racional de pensar. Estou me referindo ao lucro como sendo qualquer tipo de ganho que tu podes auferir nesta vida. Estou usando a palavra lucro num sentido muito amplo, a representar sucesso e bons frutos que beneficiarão a ti mesmo e aos teus semelhantes. Lucro este que poderás obter em tudo o que pensares, falares ou fizeres. Este lucro e ganho real, este sucesso, provém do raciocínio lógico e do pensamento ordenado, o que então
deve servir de base para teus pensamentos, palavras e atos. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 19 e 20. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Perceba que Deus utilizou o raciocínio lógico e a ciência para fazer tudo o que existe. Veja que obra grandiosa é todo o universo, com galáxias, estrelas, planetas. Tudo isto proveio de raciocínio lógico e científico. Todo o universo segue leis rigorosas que mantêm tudo em harmonia e possibilita a existência de todos os seres. Veja aqui na Terra, onde vivemos, a ocorrência das 4 estações ao longo do ano e as chuvas que fazem as sementes se transformarem em árvores e dar frutos, que são alimentos. Tudo o que Deus fez é ciência pura e raciocínio lógico perfeito. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 19 e 20. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Tudo o que Deus fez é ciência pura e raciocínio lógico perfeito. Preste atenção, tudo o que Deus fez é ciência pura e raciocínio lógico perfeito. E tu precisas incorporar este modo de pensar que é utilizado por Deus. Ou seja, tu precisas incorporar em tua vida o raciocínio científico. Tu precisas incorporar em tua vida o raciocínio lógico perfeito. Preste atenção, tu precisas incorporar em tua vida o raciocínio científico. Tu precisas incorporar em tua vida o raciocínio lógico perfeito. O raciocínio lógico é a base para que tu ganhes sabedoria. O raciocínio lógico é a base para que tu apliques a sabedoria em tua vida. Nada pode ser feito sem raciocínio lógico e sabedoria. Preste atenção, nada pode ser feito sem raciocínio lógico e sabedoria. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 19 e 20. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento, se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Tu és filho de Deus, e assim tu deves agir como teu Pai Celestial. Tu precisas organizar teus pensamentos, palavras e atos através do raciocínio lógico. Tu precisas desejar ganhar sabedoria. Tu precisas amar, ganhar sabedoria, para que tua vida passe a ter o destino da bem-aventurança. Com raciocínio lógico, tudo se faz. Com sabedoria, tudo se faz.
Tu não podes mais viver de qualquer maneira, fazendo coisas que te resultam em insucessos e prejuízos. Tu és filho de Deus e tu precisas pensar logicamente e com raciocínio científico, da mesma forma que Deus. Se tu passares a agir com raciocínio lógico e com raciocínio científico, tu passarás a ter sucesso em tudo o que fizeres e terás lucro em tudo o que empreenderes. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 19 e 20. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento, se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Com o raciocínio lógico, tu passarás a calcular as consequências de teus atos antes de agir, e assim evitarás o infortúnio. Preste atenção, com o raciocínio lógico, tu passarás a calcular as consequências de teus atos antes de agir, e assim evitarás o infortúnio. A sabedoria te faz fazer escolhas que te beneficiam e que te afastam das dores e dos sofrimentos. Por isto, tu precisas desejar adquirir sabedoria. Tu precisas amar adquirir sabedoria. Vamos dar alguns exemplos de atos sem sabedoria, para que tu percebas a diferença entre a boa fortuna e o infortúnio. Por exemplo, muitas pessoas bebem bebidas alcoólicas, estragam o seu corpo físico, estragam a sua saúde, danificam o seu cérebro, perdem a sua memória, tornam-se violentas e perdem o seu tempo entorpecidas e fora de si. Então, podemos concluir que aquele que bebe bebida alcoólica somente tem perdas, ou seja, não tem nenhum lucro. Quem bebe bebida alcoólica desfaz a sua alma, perde a sua alma, ou seja, destrói-se a si mesmo. Não há lógica nenhuma nisso, não há sabedoria nenhuma nisso. Tu és filho de Deus e tua vida é muito importante. Deus te ama. Deus quer que tu sejas feliz. Deus quer que tu tenhas sucesso. Assim, abandona neste momento o pensamento caótico de se autodestruir através da bebida alcoólica e incorpora o raciocínio lógico e científico que te possibilita obter sucesso e lucro. Neste momento, passa a ter sabedoria e abandona para sempre o ato de beber bebida alcoólica, para que tu não percas mais a tua alma, para que tu preserves a tua alma e para que tu possas conhecer a verdadeira alegria e felicidade de viver, pois tu és filho de Deus e para ti está reservada a glória da vida eterna no reino de Deus, caso você passe a obedecer às leis justas e bondosas de teu Pai Celestial que te ama. Vamos dar alguns exemplos de atos sem sabedoria para que tu percebas a diferença entre a boa fortuna e o infortúnio. Muitas pessoas assinam documentos sem ler e depois são obrigadas a cumprir compromissos que estavam escritos no contrato e que elas não sabiam.
tu tens de ter amor a ti mesmo. Tu tens de ter amor a ti mesma. E assim, tu deves ter muito cuidado com a tua vida, para que não venhas a sofrer sem necessidade no futuro. É uma imprudência absurda assinar um contrato sem ler. Assim, tem sabedoria e leia tudo o que diz o contrato antes de assiná-lo. Respeita a vida que Deus te deu. Ama-te a ti mesmo e evita cair em arapucas que tu tens condições de enxergar. Tem sabedoria, homem. Tem sabedoria, mulher. Vamos dar alguns exemplos de atos sem sabedoria para que tu percebas a diferença entre a boa fortuna e o infortúnio. Muitas mulheres se entregam ao homem que amam antes do casamento, acreditando erroneamente que o homem, após a relação íntima, se casará com ela. Entretanto, o que ocorre é que, após comer o mel antes do casamento, o homem já muda imediatamente de pensamento, se é que em algum momento ele de fato pensava em se casar. E tendo já se deleitado e se saciado, não quer mais se casar, de modo que, por falta de sabedoria, a mulher perde a sua virgindade em troca de nada, porque deu o seu ouro antes de ter um contrato assinado. Deu o seu ouro a quem nada lhe dará em troca. Assim, mantenha a tua virgindade até que o teu casamento seja consumado. Não tenhas relação sexual antes de te casar na igreja e no cartório. Preserva a tua virgindade, que é o teu ouro, e não dê o teu ouro de graça a quem nada merece. Respeita-te a ti mesma, ama-te a ti mesma e preserves a tua virgindade, porque assim agradas a Deus, teu Pai celestial, que te ama e quer que tu sejas feliz de verdade. Preserves a tua virgindade e mantém assim a tua integridade de caráter. Preserves a tua virgindade e mantém assim a tua alma. Se aquele a quem amas não é capaz de esperar o casamento, então de fato ele não te ama e tu somente sofrerás ao lado de quem não te ama e não te trata com amor e nem ao menos com respeito. Se tu estiveres destinada por Deus a te casar, aguarda que Deus te mandará alguém que tenha caráter e amor verdadeiro no coração. Se Deus desejar que tu te cases, aguarda que Deus te mandará alguém que te mereça e que realmente te fará feliz, te respeitando e te amando. Ama-te a ti mesma, preserva a tua virgindade, tem prudência, tem sabedoria e preserva a tua felicidade futura. Desperta e preste atenção na sabedoria que estou te transmitindo. Preserva a tua virgindade até te casares na igreja e no cartório, para que possas ser realmente feliz. Tem prudência, tem sabedoria e preserva a tua virgindade. Vamos dar alguns exemplos de atos sem sabedoria para que tu percebas a diferença entre a boa fortuna e o infortúnio. Quem comete atos ilegais e transgride a lei dos homens e transgride a lei de Deus, acabará preso pela polícia
e, após ser julgado, poderá passar muitos anos na cadeia e poderá passar até mesmo o resto de sua vida na cadeia. Transgredir a lei dos homens e transgredir a lei de Deus é um ato que prejudica a própria pessoa e que prejudica aos seus semelhantes. Assim, tenha prudência e sabedoria e não cometa atos ilegais que transgridem a lei dos homens e transgridem a lei de Deus. Porém, estuda e trabalha, e serás honrado pelos homens e por Deus. Ganha o teu sustento de forma justa e honesta, com um trabalho digno, beneficiando o teu próximo e recebendo em troca o justo pagamento do serviço prestado ou de teu salário. Tu tens dons de Deus para executar trabalhos maravilhosos que somente você é capaz e que são a forma com que Deus te fez para que tu sejas útil a teus semelhantes. Assim, tem prudência e sabedoria e neste momento muda o teu destino e segue o caminho e o exemplo dos homens de bem e passe a obedecer a lei dos homens e a obedecer a lei de Deus, teu Pai Celestial, que te ama e que quer a tua felicidade. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/ACF online. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena. Onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado.
Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.